Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos conversar sobre O Livro dos Baltimore, de Joel Dicker, da editora Intrínseca. Desde que eu fui apresentado ao Joel Dicker, eu amo os livros dele. Ele é sim um dos meus autores favoritos. Depois que eu li O Desaparecimento de Stephanie Marley, que é o amarelinho, o primeiro livro que chegou no Intrínsecos, eu me apaixonei pelo jeito que ele escreve, pela forma que ele escreve. Os livros dele são sim muito bons. Todos que eu já li, esse aqui já é o terceiro, eu amo, simplesmente amo a história, o jeito que ele conta, as coisas que ele traz, é muito bom. E todos os livros que eu já li dele tem resenha aqui no canal. Esse aqui é o terceiro, então você vai encontrar O Desaparecimento da Stephanie Marley aqui no canal também. Eu vou deixar aqui o card pra você dar uma olhada lá. Confere, gente, é muito bom mesmo. E o segundo que eu li dele, também li recentemente, é A Verdade sobre o Caso do Harry Quebert. Esse, além do livro, existe uma série desse livro. Eu ainda não assisti, eu falei que ia assistir, mas eu assisti outras coisas. Enfim, ainda não vi. Eu vou falar sim da série aqui no canal, mas por enquanto eu ainda não assisti. Confere também aqui no card A Verdade sobre o Caso do Harry Quebert. O que eles têm em comum é que é o mesmo personagem. Então nesses dois livros nós vamos ter o mesmo protagonista, que é o Marcus Goldman. Só que você pode ler tanto um ou outro porque não tem uma ordem cronológica e também indifere. Só é o mesmo personagem. Você pode ler tanto A Verdade sobre o Caso ou O Livro dos Baltimore, porque não existe uma linha cronológica. Mas agora vamos falar sobre O Livro dos Baltimore. O Livro dos Baltimore, ele vai contar a história de uma família. O Marcus, depois que ele escreveu o caso sobre o Harry Quebert, parece que ele quis escrever uma nova história e aí ele quis contar a sua própria história. E aqui mais uma vez nós vamos ter um livro dentro de um livro, característica do Joel, ele sempre faz um livro dentro de um livro, porque o Marcus ele é um escritor. E diferente dos dois últimos livros, em que você tinha um crime específico para ser desvendado, aqui não. Aqui ele vai contar a história da família dele, como uma forma de homenagear a família dele e também curiosidades da sua família, enfim, o que foi que aconteceu, como a sua família foi diluída. Essa é a grande questão nesse livro, de contar a história dele, o romance que ele vai ter também, mas o intuito aqui é contar, sim, sobre essa família e a gente vai ver como que é um pouquinho essa família para eu poder falar. Eu não vou falar muito estruturado esse livro, eu não vou dar spoiler nesse livro, porque ele é um livro muito bom. Então, se eu contar alguma coisa, como o Joel, ele tem uma escrita assim, ele cria todo um quebra-cabeça para você poder pensar, ele te deixa totalmente curioso na história e essa é a proposta do livro, que o Joel sempre traz, de tentar captar o leitor e conseguir a sua atenção e você não sossega enquanto você não terminar o livro. Eu não vou falar muita coisa do livro, eu vou contar o enredo dessa história, o que vai acontecer aqui. A família dos Goldman, que é essa família aqui, ela está dividida em duas, que é os Goldman de Baltimore e os Goldman de Montclair. Os Goldman são os avós do Marcus, e os avós do Marcus tiveram dois filhos, ou seja, um é o pai do Marcus e o outro é o tio dele. E aí vai acontecer uma divisão, que vai ter o Goldman de Baltimore e os Goldman de Montclair. O Marcus é da família dos Goldman de Montclair. Ele vai contar a história da família do tio dele, que é os Baltimore, os Goldman de Baltimore. Já vai ter uma divisão aí por conta de classes. Os Baltimores, eles vão ser totalmente ricos, eles são ricaços. E os Montclairs, eles são de família média, eles não são pobres, mas eles não têm todo o dinheiro que os Baltimore, ou seja, o tio dele, vai ter. Essa divisão vai ser muito clara na família, tanto é que o avô do Marcus vai dar mais privilégios, vai ser muito mais pai, vai ser muito mais puxa-saco do lado dos Baltimore, por conta que o tio é muito bem de vida. E o tio também ajuda o pai, enfim, você vai ver isso durante o livro, que há aí uma rachadura nessa família. E os Baltimore são tratados assim, né, porque eles são ricos. E como é a família dos Baltimore? Existe o tio dele, a tia e um primo. E também vai ter um outro primo adotado. E aqui
O livro vai contar toda a história da família, toda a trajetória. Está dividido em vários anos, desde quando eles eram crianças até eles se tornarem adultos. Mas aí você vai ver no começo do livro contando um pouquinho como é que funciona essa família, dessa divisão que existe, como o outro primo foi adotado. Aí você vai ter questões aqui relacionadas ao bullying. Uma parte aqui da história, o garoto foi adotado porque ele protegia o filho dos Baltimore. E aí você vai ver toda essa estrutura no começo do livro, como é que essa família funciona. E aí o autor começa a chamar a sua atenção, ele vai começar a jogar algumas coisas que vão acontecer ali, porque ele vai falar que existe um grande drama. Ou seja, vai acontecer alguma coisa aqui que essa família nunca mais vai ser a mesma. E isso também tem a ver com uma garota que vai aparecer, que é também uma ex-namorada do Marcos, e ela vai ser também um dos motivos que vai separar a família. Por quê? Porque os primos, eles vão criar uma gangue, a gangue dos Baltimore, se eu não me engano. Ou se não é Baltimore, é a gangue dos Goldman. Só que essa gangue é uma gangue do bem, tipo, é uma fraternidade que eles têm. Só que quando eles forem entrar na adolescência, essa moça vai ser um dos pivôs para a separação desses primos. Mas só que isso não é o grande drama que vai definitivamente rachar a família para sempre. E eles nunca mais vão ser os mesmos. E aí, numa escrita surpreendente, esse é um livro que te prende do começo ao fim. Você vai ver o começo e o meio e o fim dessa família e como ele quis trazer a história, os dramas dessa família, fora o grande drama. Realmente vai acontecer uma coisa que vai ser muito desagradável e que isso vai minar essa família aos poucos. Você vai ter aqui também uma amizade muito legal e muito profunda desses dois irmãos, que são os Baltimore. É muito lindo ver a forma como eles se protegem, a forma como eles se amam, mesmo não sendo irmãos de sangue. Você vai ter essa história também. Você vai ter também os dias atuais do Marcos. Ele tá ali com uma ponta de ciúmes porque ele gosta dessa moça que foi o começo pra minar essa amizade deles, dos primos. O que vai acontecer é que muito tempo se passou mordido de ciúmes porque ela já tem uma outra pessoa. E quando o livro vai se passar na linha do tempo dos dias atuais, você vai ver Marcos tentando fazer de tudo pra reconquistar, e isso tem muito a ver também com a história dos Baltimore. É um livro muito incrível, muito bom de se ler, porque o Joel faz quebra-cabeças. E aí no final ele junta tudo e você lê o livro e fala: uau, não devia ter terminado. Esse livro é muito, muito bom, sim. Eu amo o Joel por conta dessas histórias que ele conta. Eu deixo com você o livro dos Baltimore. Leia e veja o que aconteceu com essa família, por que ela rachou, qual é o grande drama. E aí você me fala aqui o que você achou do livro. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar. Por favor, se inscreva aqui no canal, que isso é uma devolutiva pra mim, que eu posso continuar fazendo vídeos assim, trazendo resenhas e as minhas opiniões sobre os livros. Eu espero muito que você tenha gostado. Um abraço e até mais.